A paz do Senhor, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui dando prosseguimento às lições bíblicas, Escola Bíblica Dominical da CPAD. Chegamos já à lição de número 4. Estaremos estudando a lição de número 4, que tem por título A Sutileza da Normalização do Divórcio, lição 4, prevista para o dia 24 de julho de 2022, no próximo domingo. A sutileza da normalização do divórcio. Temos o texto áureo, que está em Mateus 19:6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Também temos a verdade prática que diz: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Então, o casamento tem essas três características, né? Tem que ser entre um homem e uma mulher, isso biblicamente falando, né? Tem que ser heterossexual. Ele também precisa, pelo padrão bíblico, ele também precisa ser monogâmico, ou seja, não pode haver uma terceira pessoa, quarta pessoa e assim sucessivamente. Tem que ser somente entre o casal. E também ele tem que ser indissolúvel, né? Não pode ter fim. Aí a gente vê aqui que a leitura bíblica em classe ela acontece em Mateus capítulo 19, versículos do 1 ao 9. Já na nossa introdução, o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido, e nesse aspecto o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus atos civis, né? Então, o divórcio, em outras palavras, é o fim do casamento, né? Não é o fim ali de todas as obrigações que o homem e a mulher têm no casamento. É uma separação definitiva. E o que vemos aqui no tópico 1 é o divórcio no contexto bíblico, né, que é o que nos interessa, né, é a parte bíblica de todas as coisas, né, o que a Bíblia diz a respeito de qualquer assunto é o que nos interessa. Então, o subtópico 1 ele vai retratar aqui, ó, o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Como que era no Antigo Testamento, né? Aí fala aqui, ó, na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico, monogâmico e vitalício, né? Que fosse entre um homem e uma mulher, né? Que não houvesse mais pessoas no casamento, ou seja, o homem não pode ter duas ou mais mulheres, a mulher não pode ter dois ou mais maridos, é somente um, a esposa somente o esposo e o esposo somente a esposa. E isso já no Antigo Testamento, né? E também que fosse vitalício, né? Que fosse para sempre, Isso já no contexto do Antigo Testamento. E a gente vê também aqui no contexto do Novo Testamento, no subtópico 2, a gente vê que não mudou muito. Aliás, Jesus ele até acrescentou algumas coisas, né, fechando mais o cerco ali. Então, no texto de Mateus, capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. No contexto original, nas palavras do Senhor Jesus, ele informa que o casamento ele deve ser para toda a vida, como já era no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Ele também rejeita todas as
as outras razões ou motivos dados pelos fariseus. Porque os fariseus tinham ali as suas regras, né? A gente vê o que Moisés foi forçado também a fazer, né? A declarar ali pela dureza do coração dos homens, mas o Senhor Jesus, ele não dá vazão para isso. Então, o que acontece? Ó, para justificar o fim do casamento. Então, inclusive, há coisa feia citada na lei de Moisés ou coisa indecente. Então, até aquilo que foi proposto por Moisés pela dureza do coração dos homens, Jesus também ele não deu legalidade, né, àquele procedimento. Então, veja aqui, ó, é sim o que diz aqui, ó, de acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, que no grego é apólio, divórcio, né? É se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. É uma expressão relação sexual ilícita. Traduz o termo grego moichomai, que significa adulterar. Então, aí é o único motivo que Jesus falou que pode haver o divórcio, né? Se houver traição, né? Se houver o adultério, aí Jesus deu vazão para que pudesse ocorrer o divórcio, né? E como Jesus ainda estava pela lei, acredita-se que a mulher, né, o homem que praticasse tal ato deveria morrer. Era assim que a lei dizia, né? Então, era assim que a lei dizia. Então, o que diz aqui, ó, no texto de Mateus, portanto, o seu sentimento é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério não deveria, não dissolve o casamento aos olhos de Deus, né? Ou seja, qualquer um outro motivo que levasse as pessoas a se divorciar, que não fosse o adultério, seria anulado na terra pela lei, pelos homens e tudo, mas para Deus não havia sido anulado, né? Então, sendo assim, quem assim fizesse e contraísse novas núpcias estariam cometendo adultério, né? Vamos aqui ao tópico 2. Tópico 2, que é onde entra o tema geral da lição, né, que é a sutileza em que Satanás faz uso para se infiltrar na igreja do Senhor, nas coisas de Deus, utilizando-se da sutileza em cada parte da vida do crente, em cada parte da vida da igreja. Nesta semana é sobre o divórcio, na semana passada a gente viu um tema muito bem parecido. Essa lição ela é uma continuidade do que estudamos na semana passada. Então, a sutileza da normalização do divórcio, né? O inimigo sutilmente está introduzindo na cabeça das pessoas a normalidade, né, do divórcio, como se fosse algo comum, como se fosse algo normal, como já na antiga aliança, né? Por achar coisa feia, coisa indecente, já era motivo de um divórcio. Então, veja bem, o divórcio no seu aspecto legal é o tema do tópico 2, subtópico 1. Então, a legalização brasileira, né? A lei brasileira, ela permite, né? Não tem nada que impeça do brasileiro casar, descasar, casar de novo, quantas vezes ele achar por bem, ou ela achar por bem, pela lei brasileira, pela legislação brasileira, não há impedimento nenhum. Então, a partir da Constituição de 1988, né, antes ainda tinha algumas restrições, porém, a partir de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e se casar quantas vezes for preciso, né? Quantas vezes fosse preciso. Só que no aspecto legal da legislação
brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Isso pela legislação brasileira, pela lei dos homens, né? A gente sabe que quando a lei dos homens, como foi falado na semana passada, quando a lei dos homens não está de acordo com a lei de Deus, para a igreja, para os cristãos, o que deve prevalecer é a Bíblia, é a lei do Senhor, né? Se a lei dos homens estiver de acordo com a de Deus, tudo bem. Se não, a gente precisa ficar, né, com a lei do Senhor. Então a gente vê aqui também o divórcio no aspecto moral, no aspecto legal. No aspecto legal, pela legislação brasileira, tranquilo, sem problema nenhum. Agora, e no sentido moral, né? Como que fica? No sentido moral. A gente vê aqui o subtópico 2, o divórcio no seu aspecto moral. Então, além do aspecto legal do divórcio, como cristãos, necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um homem descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral, né? A gente precisa saber se isso é moral, porque a gente sabe que o Estado garante o seu aspecto legal. Contudo, as Escrituras definem que o seu aspecto contudo, a Escritura define o seu aspecto moral. E a gente vê lá em Mateus, capítulo 19, que moralmente não é correto, né? O Senhor Jesus, ele nos ensinou que não é correto. Então, trocar a esposa por uma pessoa mais jovem, moralmente não é correto. E a esposa que troca também o seu esposo por um homem mais rico, né? Também não é um aspecto moral correto, né? Não é moralmente correto. Então, o homem é mais naquilo que vê, ele vê a mulher mais nova, se encanta por ela, e a mulher vê o homem mais rico, né? Que pode dar a ela o que o seu esposo não pode. E aí ela se sente tentada a fazer essa troca, né? Então, moralmente, ambas as coisas estão incorretas diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já no tópico 3, o divórcio e a prática pastoral. Né? Quando isso acontece, qual que é a solução? É abandonar, é deixar para lá, é excluir, né? É não valorizar mais? Qual que tem que ser o procedimento pastoral com esses acontecimentos? Como que tem que ser? Então, a pessoa do divorciado, né? O divorciado é uma pessoa e, como tal, deve ser vista, tem que ser vista como pessoa, né? Tem que ser visto como ser humano, né? Não é porque ele cometeu tal ato que ele agora não pode mais ter acesso à sociedade cristã. Ele ou ela agora vai ser abandonado, excluído, porque cometeu tal ato. Não é assim o procedimento. Quem passou por um processo de divórcio sabe o qual dramático isso é, como isso é doloroso, né? Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. E aí vem os problemas, né? Vem filhos, vem a questão da alienação paternal, né? Aonde a pessoa que fica com a guarda dos filhos não quer permitir que o outro veja e até inventa coisas. Isso é um crime, né? Pela lei brasileira, alienação paternal. Então, gera grandes conflitos, grandes coisas, grandes problemas, né? Aí a gente entende que essa pessoa, a pessoa que passa pelo divórcio, tanto o homem como a mulher, precisa ter tanto um acompanhamento, um aconselhamento pastoral, como também um acompanhamento psicólogo, né? Psicológico. Tem que ter um psicólogo e tem que ter o seu pastor, né? Tem que ter o seu acompanhamento espiritual e o seu acompanhamento psicologicamente falando também, devido ao trauma que fica em pessoas que passaram por esse processo, né? E aqui no subtópico 2,
o divorciado como cristão, né? Como ele ainda tem salvação, ainda tem solução para a vida dele, o que deve ser feito, né? Como que a igreja deve ajudar, como que a pessoa que passou por esse processo, como que deve ser a vida dessa pessoa espiritualmente falando daí para frente, né? Aí aqui a gente vê, ó, outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Como que tem que ser? Tem que ser excluído, não pode mais fazer nada, não pode cantar no conjunto, não pode ser obreiro, no caso dos homens, não pode, Deus não pode mais usar essa pessoa, né? Como que funciona esse processo. Então, está aqui, ó. É, talvez essas sejam, talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Então, os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Então, os casos de divórcios se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicos, né? Nem sempre são bíblicos, nem sempre houve traição, nem sempre houve o adultério, e as pessoas simplesmente se divorciam, e aí a gente, no caso os pastores, tem que saber muito bem como lidar com tal situação, né? Tem que saber qual que é o procedimento correto de acordo com o estatuto de cada igreja, né? Cada igreja tem o seu estatuto, cada igreja vai tratar de um jeito diferente, né? E cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus, né? A pessoa continua sendo amado por Deus, e a igreja e o ministério da igreja precisa entender isso, né? Aí, contudo, não também pode é, cair na cilada do diabo de normalizar, né, as coisas, né? De normalizar, né? A pessoa tomar tal atitude e continuar tudo muito normal, né? A gente sabe que normal não é. Pode até ser legal diante da sociedade brasileira, mas normal não é. Então, nós concluímos, vimos nessa lição, vimos nessa lição o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos, né? Então, que o Senhor possa usar de misericórdia na vida das famílias, dos casamentos, dos casais, né? E que o Senhor Jesus seja o centro da família, porque aí, se houver problema, Ele resolve. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima.